Exaltado para todos sempre é o santo nome de nosso Pai Celestial. Meus amados irmãos e amigos que estão conectadinhos conosco, aqui está o trecho da palavra do Senhor que se encontra em Hebreus capítulo 7, versículo 5. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar os dízimos do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que antes também tenham saído dos lombos de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimos de Abraão e abençoou ao que tinha as promessas. E aqui certamente recebem dízimos homens que morrem. Ali, porém, recebem aqueles de quem se testifica que vive. E por assim dizer, por meio de Abraão até Levi, os que recebem dízimos, pagou dízimo. Louvado seja o santo nome do Senhor. Então, meus queridos irmãos, amigos, esse trecho da palavra do Senhor mostra bem claro, no versículo 12, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se muda a lei. A lei que era antigamente dente por dente e olho por olho, foi mudada. Hoje nós vemos o que Jesus transferiu diante da realidade vivida na cruz. Ele mostra a cada um de nós o amor. Ele demonstra ali com a sua vida, se entregando na cruz, que ele se entregou por amor. Amor a mim, a você, a todos nós. Nada de pagamento, mas ele já sabia, ele tinha conhecimento do que iria acontecer. Então, por essa causa, ele sabendo de tudo isso, nós vemos as promessas da antiguidade e até hoje, como é que funciona. Jesus se entregou na cruz, foi morto, depois foi sepultado, ressuscitou, para que todos nós pudéssemos hoje, pela misericórdia de Deus, contar com essa vitória de nosso Deus em nosso favor. Meus irmãos, o escritor aos Hebreus diz que os que dentre os filhos de Levi, esses levitas eram uma tribo que estavam lá para servir ao Senhor, tinham sido escolhidos para a terra prometida, naquela terra onde era uma promessa que manava leite e mel. E o povo de Deus saíram, o Senhor, nosso Deus, mostrou o lugar, eles ficaram ali, no meio daquela terra, fizeram uma congregação, a casa onde os sacerdotes ficavam servindo ao Senhor. E assim, meus amados irmãos, o que dentre os filhos de Levi está escrito, eles recebem o sacerdócio, tinham ordem, segundo a lei de Moisés, de tomar os dízimos do povo, isto é, os seus irmãos, ainda que antes também tenham saído dos lombos de Abraão. Quer dizer, tinham sido escolhidos para servir a Deus, sem a menor dúvida. Eles estavam ali para fazer o trabalho do Senhor, como sacerdote. Então, quando diz no versículo 12, que mudando o seu sacerdócio necessariamente se muda a lei, acontece que mudou o sacerdócio. Jesus, quando veio, que se entregou da cruz e morreu por nós, ali rasgou-se o véu do templo e o lugar chamado Santo dos Santos estava ali separando o povo de Deus. Só quem entrava era o sumo sacerdote, de ano em ano, orando a Deus, oferecendo sacrifícios diante de Deus, ali eles viviam, e agradecendo a Deus pela vida de todo o povo e a sua própria vida, pedindo a misericórdia de Deus por todos. Assim, meus irmãos e amigos, quando Jesus morreu, rasgou-se o véu, foi eliminado esse lugar chamado Santo dos Santos. Por quê? Agora o Santo dos Santos, todos nós temos esse lugar. Eu entendo muito bem pela palavra de Deus que nós devemos ter um coração puro, como disse Davi. Ele fez uma pergunta: Senhor,
quem subirá ao teu santo monte? E ele disse: aquele que é limpo de mão e puro de coração. Então esse é o que sobe ao monte santo do Senhor, aquele que sobe aos céus, aquele que foi escolhido, porque agora tem um lugar chamado Santo dos Santos, onde Deus habita, que é exatamente o seu coração, o meu coração, os nossos corações. Amados irmãos e amigos, mudou o sacerdócio, já não é mais o sacerdócio da tribo de Levi, agora é o sacerdote da tribo de Judá, que não foi mencionado através de Moisés, mas sim, nós sabemos que Jesus ele é considerado o leão da tribo de Judá, e nós seguimos a ele porque ele mudou, ele trouxe a mudança desse sacerdócio, e todo aquele que acredita nele, que anda com ele, não paga absolutamente nada, porque ele já pagou tudo por nós na cruz do Calvário. Mateus capítulo 10, versículo 8, ele disse: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Então já não tem mais essa ordem de se devolver dízimos, porque o mestre dos mestres, o sacerdote sobre todos, Cristo Jesus eliminou tudo isso da velha lei, e praticando agora nós vivemos a nova lei pelo poder do sangue de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então nós queremos agradecer por você que está ouvindo o nosso programa, dizendo a você que, como Hebreus capítulo 7, versículo 6 diz: mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimos de Abraão e abençoou ao que tinha as promessas. Ou seja, Melquisedeque era um sacerdote que recebeu, porque Abraão, segundo a palavra de Deus, vinha de uma guerra, capítulo 12 de Gênesis. Aconteceu que ele devolveu o dízimo, que tinha destruído os inimigos, tinha tirado tudo de bom que eles tinham, eles levaram à presença do sumo sacerdote. Com isso, ele devolveu o dízimo. Mas não era uma regra, não era uma lei que exigisse ou que fosse exigida de Deus. Hebreus capítulo 7, versículo 8 diz: e aqui certamente recebem dízimos homens que morrem, e ali, porém, os que recebem, aqueles de quem se testifica que vive. Aleluia. Ou seja, você, nós que somos da igreja de Cristo, eu não digo simplesmente missão pentecostal, mas da igreja de Cristo, toda a igreja de Cristo, aqueles que cumprem a palavra de Cristo, que vive o evangelho, é a igreja do Senhor. Aquele que não vive o evangelho são aqueles que não praticam a palavra de Deus. Então nós que somos igreja, nós não temos que pagar nada. Jesus já pagou tudo por cada um de nós. Muitas pessoas dizem: eu sou da igreja evangélica tal, mas o meu pastor está dizendo que eu sou infiel porque não estou devolvendo o dízimo. Eu lhe digo, meu irmão, com base bíblica, para falar e refutar todas essas mentiras que eles pregam, com Mateus capítulo 10, versículo 8. Jesus é o autor, Jesus ele é aquele que fundou a sua igreja, ele criou toda essa doutrina, veio dele de graça. Mas quando o homem não faz o trabalho de Deus e nem pratica a palavra de Cristo de graça, ele volta ao Velho Testamento, como está escrito lá em Malaquias. Então ele abandonou a Cristo, negou o Senhor, automaticamente não se faz mais filho de Deus, o filho da promessa. É como aqueles dois filhos de Abraão que nós conhecemos, aqueles que são um filho da promessa e outro que não é da promessa. Então, quando você foi convidado, você agora é filho da promessa, e como filho da promessa, tem que se manter como filho da promessa, aquele que vive para glorificar o santo nome do Senhor. Malaquias, o profeta do Velho Testamento, diz:
trazei todos os dízimos da casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós tal bênção, que dela advém a maior abastança. Ou seja, quando o homem devolvia o dízimo, Deus era com ele, Deus abençoava ele, porque era uma ordem de Deus através do profeta. Mas agora chega o profeta dos profetas, Jesus Cristo, nosso Salvador, e diz: de graça recebeste, de graça dai. Esta é a promessa, esta é a ordem, é a palavra imperativa de nosso Rei Jesus Cristo. Então, quando você abandona a palavra do Rei, não trabalhando de graça para cumprir com o mandamento do Malaquias, você está simplesmente renunciando, deixando de ser um evangélico para se tornar um seguidor dos profetas. Aí, nesse caso, você perde tudo, porque Jesus diz em Lucas 16:16, a lei e os profetas duraram até João. Daqui para frente se emprega força para entrar no reino dos céus. Então, meus irmãos, é tão simples, é tão importante, maravilhoso a gente ouvir a palavra de Deus como ela é, praticar o que Jesus mandou, viver o seu evangelho. Meus irmãos, que coisa linda! A generosidade, um coração generoso, uma pessoa amiga, que respeita a Deus, que ama ao Senhor, que ama ao próximo, vê o necessitado e ajuda na sua congregação, ajuda o seu pastor, porque você tem um coração generoso quando você dá a sua oferta, segundo o que Paulo fala aos Coríntios. Isso é diferente do que Malaquias diz, porque Malaquias já passou, o efeito dessa palavra já passou, mas as pessoas ainda continuam crendo e seguindo os ensinamentos dos profetas, abandonando a Cristo, porque desde o momento que eu tenho uma ordem de Cristo para mim pregar gratuitamente e desde cumprir com a ordem do Senhor para cumprir com a ordem de outro, então isso quer dizer que eu me fiz servo daquele outro, eu já não sou mais um seguidor de Cristo, porque a palavra de Cristo é: de graça recebeste, de graça dai. Então, meus irmãos, aqui certamente recebem dízimos homens que morrem, ali, porém, os que recebem, aqueles de que certifica que vive. Hebreus capítulo 7, versículo 8. Melquisedeque era sem genealogia, era um tipo de Cristo. Ele recebia lá no Velho Testamento, mas aqui no Novo Testamento, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso Deus verdadeiro, mandou eu amar meu irmão, mandou eu respeitar meu irmão, mandou eu amar a Deus sobre todas as coisas. Esses são os mandamentos que ele mandou fazer. E com isso, se eu amo a Deus sobre todas as coisas e amo o meu irmão, eu não vou estar colocando a minha mão no bolso do meu irmão, porque eu amo a palavra de Deus, respeito a Deus e aceitei a Cristo como meu Salvador. Então eu convido a você que está ouvindo essa mensagem, que você faça a sua reflexão, que você aceite a Cristo de verdade, como diz a palavra: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai. Mas, porém, aquele que me negar diante dos homens, eu também negarei diante de meu Pai que está no céu. Então não abandone a Cristo, não deixe de seguir os passos de Jesus, seguindo passos de profeta, ensinamento de falsos profetas. Meu irmão, a Bíblia, ela está explícita para todo o povo de Deus: de graça receber, de graça dai. Mateus 10:8. Então, quando muda o sacerdócio, Hebreus capítulo 7, versículo 12, mudando o sacerdote, muda-se a lei. A lei do Velho Testamento foi mudada para o Novo Testamento. Até porque a palavra Velho Testamento está dizendo velho, estragada, passou. Quando se fala novo, é o que está em prática: o sangue de Jesus que foi derramado na cruz para perdão de nossos pecados. Essa é a verdade, é o que está escrito, está explícito para todo o povo de Deus que gosta de ouvir a palavra do Senhor. Aleluia. Então, meus amados irmãos, amigos que nos ouvem neste horário, que maravilha, que
bênção dos céus nós estarmos aqui a falar da palavra de Deus, como está escrito, aleluia, dízimos, coisa da velha lei, dízimos, que era exatamente para aquele povo, a nação judaica, conforme Malaquias fala no capítulo 1 e versículo 1 do seu livro, dizendo: peso da palavra do Senhor, o povo de Israel, a nação de Israel. Os dízimos são uma parte importante da vida cristã e da adoração a Deus do Velho Testamento. Aqui estão algumas coisas que nós observamos para os dias de hoje. Como devemos dar o dízimo no dia de hoje? É o título da nossa mensagem. Com fé e gratidão, como muitos dizem? Não adianta essa fé e essa gratidão se ele já não existe. Jesus disse que é de graça. Você está automaticamente se divorciando de Cristo. De uma forma regularmente, também não. Porque nós temos que estar com generosidade. Aquilo que é generosidade, a palavra generosidade vem do coração, uma coisa sua com Deus, não é uma coisa que alguém está colocando e dizendo: se você não der, você não vai para o céu, se você não paga, você é condenado. Isso aí que é o problema. Então, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez falando dessas palavras. Eu acho que é uma palavra tão maravilhosa. As pessoas têm que entenderem que Jesus Cristo, ele autorizou de graça. Quando nós cumprimos com a palavra do Senhor, nos tornamos amigos. Ele disse: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Essa é a palavra que nós temos que cumprir, a palavra de Cristo. Os profetas, Malaquias e tantos outros, Moisés, outros, todos esses são pessoas que viveram uma vida tranquila diante de Deus e são dignos da gente observar e ter exemplos deles, mas não praticar mandamentos, porque o mandamento aqui é de Cristo. Jesus disse: aquele que me serve e me segue, eu também lhe dou a liberdade, eu cumpro com seus pensamentos. Paulo, escrevendo no capítulo 6 de Coríntios, versículo 10, diz: sai de lá, povo meu, e eu vos receberei como filho, e serei para vós pai, diz o Senhor. Aí o pai começa a receber nossas orações como filhos, mas quando o homem trabalha para Deus, e ele recebe ainda o pagamento, como se estivesse trabalhando para uma pessoa estranha, senão você não é salvo, senão você não sobe para o céu, isso quer dizer que você não tem nada a ver com a filiação de Deus na sua vida. Ou seja, ele não é seu pai, você não é filho, porque quando você é filho, você já viu um filho trabalhar para um pai de pagamento? O filho sempre ama o pai, ele respeita o pai, ele honra o pai, ele anda nos seus ensinamentos, ele agradece a Deus pelo seu pai, ele luta pelo pai. Se alguém quiser bater no pai, ele está pronto para guerrear contra aquele que é inimigo de seu pai, porque ele ama o pai. Como é que nós amamos a Deus e não estamos prontos a guerrear por Jesus Cristo, que morreu na cruz para nos salvar, meus irmãos? Isso é uma coisa triste, é lamentável, essa doutrina que as pessoas impõem hoje para que outros possam ficarem enganados e serem lesados. Nós estamos aqui, meus irmãos, para pregar essa palavra com seriedade, com amor, finalizando a mensagem viva, ativa de Jesus Cristo, quando ele disse: pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Então esta é a palavra, para que a pessoa seja firme com Cristo. Andar com Cristo é cumprir com os ensinamentos, é cumprir com os seus mandamentos. Vós sereis meus amigos, disse o Senhor, se fizerem o que eu vos mando. Você está fazendo isso? Jesus mandou que tem que ser de graça. Você está trabalhando de graça? Não, é de pagamento. Então você não é amigo de Jesus, você não é filho de Deus. Essa é a conclusão que está explícita na palavra de Deus. É o pastor Bibi que prega desse jeito porque ele é ignorante, porque ele é besta, desculpa a expressão. Alguns dizem que é porque eu sou abestado, que não estou roubando ninguém. Meu irmão, eu leio a palavra. Jesus disse: não adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação. O que condiz com a palavra de Deus é eu seguir os ensinamentos de Jesus. Que você ache bom ou que não ache, não tem problema. O que importa é servir ao meu Deus.
Querido Deus e Pai que está no céu, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui falando essas verdades. Aqueles que nos ouvem, Senhor, que o Senhor venha tocar nos seus corações, fazer bênção do céu acontecer na vida deles e uma mudança, Senhor, como está escrito na tua palavra. Mudou o sacerdote, ele também muda de ministério e vem para o teu segmento, seguir os teus passos ao teu ministério. No nome de Jesus te peço, no nome de Jesus te agradeço, Senhor, desde agora e para todo sempre. Você que ora, diga amém, que Deus abençoe e nos guarde em nome de Jesus.